Eu e Bartolzinho vamos te explicar o porquê que a Petrobras perdeu o valor de mercado e como isso afeta você aí do outro lado. Mas antes, vamos para nossa vinhetinha. Nas últimas semanas, a Petrobras perdeu bilhões de valor de mercado. E o que isso significa para começo de conversa? Isso não quer dizer que a empresa faliu, quebrou ou algo do gênero. Muito pelo contrário. Naquele dia em específico, as ações caíram. E caíram uns percentuais ali interessantes. Mas, contudo, todavia, entretanto, esse é um movimento normal que acontece geralmente dentro do mercado acionário. Daí você deve estar se perguntando, tá, mas por que teve essa perda desse valor? Então tá bom, meu filho. Primeiro que esse foi um movimento comum em todo o mundo por conta do preço internacional do petróleo que caiu. Então, grande parte das empresas relacionadas ao petróleo tiveram queda ali no seu valor de mercado. Só que outra coisa também, mais especificamente aqui dentro do Brasil, mexeu um pouco ali em relação ao preço, que foi a questão do dividendo. E o que é dividendo? Dividendo é uma parcela do lucro que as empresas ou fundos de investimento pagam para os acionistas. E quem são os acionistas da Petrobras? Cerca de 37% é o Estado e os 63% estão entre investidores estrangeiros e investidores internos, nacionais. Você deve estar lembrado que nos últimos 3 anos nós tivemos lucros e dividendos recordes, principalmente na gestão do Bolsonaro. E você pode estar até fazendo uma associação falando, pô, então quer dizer que o cara mandou bem naquela época. Não foi bem assim não, porque isso saiu nas custas dos nossos bolsos. E observa bem esse gráfico que eu vou te mostrar aqui agora para você entender a dimensão das questões. Em 2019, a Petrobras pagou de dividendo para os acionistas cerca de 8 bilhões de reais. Em 2020, foi ali próximo de 6 bilhões e meio. Agora, 2021, esse número saltou para 72 bilhões e em 2022 foi para 86 bilhões de reais. E o porquê que isso aconteceu naquele período? Vale lembrar que tanto o lucro quanto o dividendo foi às custas do preço do petróleo, que estava muito caro naquela época. Então, boa parte desse dividendo, dessa lucratividade, saiu do bolso meu e seu. Olha que bacana. E a outra parte desse dividendo que foi pago, a gente pode atribuir também ao desmonte que tem acontecido na Petrobras, por conta de vendas de equipamento, de espaços, de estrutura no geral. E aí, por conta desse desmonte, obviamente, que sobra mais dinheiro em caixa para fazer essa repartição dos lucros para os acionistas. Vale lembrar que 37% é do Estado, correto? Mas o Estado não pode pegar esse dinheiro da Petrobras e abrir um postinho de saúde, colocar ali para combate à dengue ou fazer qualquer outra coisa. Porque desde a época do FHC, todo o dinheiro de lucro da Petrobras só pode ser utilizado para pagar a dívida pública. Ou seja, pagar a galera que investe no Tesouro, que boa parte dessa galera ali não tem o perfil de pessoas que realmente precisam, por exemplo, de um Bolsa Família. Quando a gente está falando de mercado acionário, é importante também a gente entender quais são os movimentos do próprio mercado. Quando você tem uma redução de dividendo, você tem uma migração das pessoas que investem pensando em dividendos. Só que existem várias empresas como a Amazon, como a Apple, que não pagam dividendo. E isso tem uma explicação, não é porque eles são malvadões. É porque esse dinheiro vai ser reinvestido para a empresa. Então, para investidores de longo prazo, isso passa muito mais confiança. Então, essa estratégia também está sendo utilizada em outros países, como a petrolífera norueguesa Equinor, se eu não me engano é esse nome, que eles também fizeram o mesmo processo, que também teve queda, que também teve redução do preço do valor de mercado, mas o intuito é focar em investir dentro da empresa. E aí eu te pergunto, o que é mais valioso do ponto de vista da justiça social, do desenvolvimento econômico? Você pegar esse dinheiro e pagar aos acionistas, colocar cada vez mais dinheiro na mão de uma galera que já tem dinheiro, ou pegar esse dinheiro, reinvestir na empresa, de forma que seja possível baratear os combustíveis e principalmente gás de cozinha, que faz parte diretamente da renda dos brasileiros, principalmente dos mais pobres. E é esse o debate que o presidente Lula está fazendo, no sentido de falar, olha mercado, não tem por que fazer tanta ganância, porque a gente está tentando melhorar a situação, principalmente focado em energia limpa, energia verde, sustentável, que é a tendência daqui para frente, para melhorar e gerar mais desenvolvimento socioeconômico aqui dentro do Brasil. E vale lembrar que a finalidade principal, quando a gente está falando de uma empresa estatal, não é ficar dando lucro para acionista, mas sim atender a população. No caso da Petrobras, é gerar combustível muito mais barato para
baratear e melhorar o poder de compra do trabalhador brasileiro, porque afinal de contas, uma boa parte do dinheiro da galera vai em energia, seja ela energia do gás, transporte ou até mesmo de forma indireta, porque afinal de contas o preço dos alimentos é muito impactado por conta do preço do frete. Deu para entender a linha de raciocínio? E por fim, a Petrobras quebrou, acabou, vai acontecer o que com ela? Isso nada mais é do que um movimento normal do mercado de ajustes de expectativas. Os investidores estão decidindo se eles querem continuar, se eles querem sair, e aí é normal isso dentro do mercado acionário. Eu costumo falar com os meus alunos que o mercado acionário nada mais é do que rico fazendo riquice. É um grande cassino onde as pessoas colocam e tiram dinheiro. Só que não são pessoas do dia a dia normais como nós. São grandes investidores, bilionários, milionários. Então, se a gente está falando de uma empresa estatal que tem como intuito gerar mais combustível barato para a população, eu acho que essa questão do dividendos a gente pode deixar de segundo plano. Compartilha esse vídeo com mais pessoas, se inscreve aqui nesse canal, porque afinal de contas eu também tenho conta para pagar. Beijo no coração e até a próxima.